Oi pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal da encefalite miálgica e síndrome da fadiga crônica. Nessa próxima sequência de vídeos, eu vou procurar fazer 3 vídeos que vão falar de algumas condições que se associam, à encefalomielite miálgica, a síndrome de fadiga crônica, que pode acontecer também em outras doenças, mas que quando se associam com a fadiga crônica, podem piorar bastante a qualidade de vida dos pacientes. Então nós vamos falar da síndrome de ativação crônica de mastócitos, da desautonomia, que é a hipotensão postural, e por último sobre disbiose, que é a alteração intestinal. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da síndrome de ativação crônica de mastócitos. Bem, a sigla em inglês para essa síndrome é MCAS, MCAS. Eu vou usar essa sigla que é mais curto para falar, tá? Então, a partir de agora no vídeo, sempre que eu vou me referir a MCAS. Então, essa síndrome foi descrita há não muito tempo, então é um jeito novo da gente avaliar algumas alterações que antes a gente não tinha uma causa, uma etiologia ou uma causa certa. E para começar, o que são mastócitos? Mastócitos são um tipo de glóbulos brancos, ou seja, células do sangue, que estão relacionadas elas são importantes para vários processos, Então elas são principalmente relacionadas a processos alérgicos e de defesa do organismo contra parasitas e bactérias. Bem, antes o que se conhecia muito era o que a gente chamava de mastocitose, que é quando você tinha uma proliferação no número de mastócitos. Isso é uma doença basicamente como se fosse uma doença oncológica e não é o foco agora. Então, não é disso que nós vamos falar. Na MCAS, o que acontece é que não tem um aumento do número de mastócitos, o número deles continua normal, mas eles estão ativados, ou seja, a atividade deles é maior do que o normal. E quando eles estão ativados, eles produzem várias substâncias. E essas substâncias elas vão causar vários sintomas e sinais no organismo. Então eu já vou entrar em detalhes sobre quais. Inicialmente, muitos pacientes com encefalite miálgica e síndrome de fadiga crônica tinham alguns sintomas que a gente não conseguia explicar, as pessoas não sabiam o que eram, e depois foi visto que, na verdade, são sintomas da MCAS, dessa ativação de mastócitos. Quais são os sintomas? Então, vários do que muitas pessoas já relataram no canal. Primeiro, alergias múltiplas. Alergia a múltiplas ou reações alérgicas ou a múltiplas substâncias químicas. Reações alérgicas, intolerância a remédios. Alteração de diarreia com constipação. Alergia a alimentos, pressão baixa, então dá para ver que algumas vezes pode ser confundido com ou disbiose ou hipotensão postural, Então é um diagnóstico diferencial, a gente sempre tem que pensar, E é muito frequente nos pacientes, essa síndrome MCAS está muito frequentemente associada a pacientes com fadiga crônica. Primeiro, qualquer sintoma assim flutuante, inexplicável, variante, pode ser por causa disso, Se a gente for olhar o número de substâncias que os mastócitos produzem é enorme. Então, isso pode levar a vários sintomas, Sabe aquele paciente que tem, quando a gente acha que tem vários sintomas e não fecha, não encaixa? Muitas vezes é isso daí.
Bem, existe um meio de fazer diagnóstico. Primeira coisa para o diagnóstico é suspeitar que isso possa acontecer. Então, quando a pessoa tem alteração de pele, manchas que aparecem em vários lugares, coceira, prurido, alergia clássica, é fácil, né? Mas quando não tem, a gente sempre precisa lembrar que isso existe para poder fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito com alguns exames de sangue, né? Que são pouco acessíveis. Sim, na verdade não são exames comuns, eles são acessíveis, mas não são exames de sangue comuns. Então, pode ser de sangue ou da urina, né? A gente vai pesquisar os produtos que os mastócitos produzem. E tem tratamento. O tratamento, muitas vezes, número 1, evitar, né, se você consegue descobrir o que te desencadeia, alguma substância, algum alimento, algum remédio, é tentar evitar ele. Em segundo lugar, é medicar. Como é que é o tratamento? Primeiro, antialérgicos comuns, por exemplo, loratadina, desloratadina. Muitas vezes os antialérgicos comuns precisam de ter uma dose um pouco acima do habitual para funcionar. E existem algumas substâncias que eles estabilizam os mastócitos, como o cromoglicato. Então é isso, vocês que têm alergias ou intolerância a múltiplas drogas, múltiplas medicações, múltiplos cheiros, múltiplas substâncias químicas, a intolerância, alergia à alimentação, tem que dar uma pesquisada nisso, tá? E isso é uma coisa muito recente, assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome, eu aprendi depois que eu fiquei doente que comecei a pesquisar, tá? E tanto quando eu fui para consulta com a doutora Suzy em Nova York, ela logo começou a me perguntar, né? Eu não tenho nada disso, eu não tenho quadro clínico e eu dosei o exame, fiz o exame, o meu veio normal, então não é uma coisa que eu tenho que me preocupar. Tá? Então espero que o vídeo tenha ajudado. Os próximos então vai ser sobre desautonomia e depois sobre desbiose. Eu lembro a todos que a gente tem um grupo, né? Um grupo do WhatsApp que está crescendo. Existe o nosso canal irmão, que é o Crônicas da Fadiga Crônica, que é bem legal. Quem não conhece, procura. Chama Crônicas da Fadiga Crônica, esse é o nome. E a gente está pensando na organização de um site com informações básicas e fáceis, resumidas, para quem consiga achar tudo num lugar só. E nossa fundação, né, que vai sair, vai demorar um pouco mais, né, mas está sendo encaminhado. Então, até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês.